Bom dia, 5 horas em ponto, 17 de maio, gente, nosso nono encontro, hoje 20 prontos beta para educando e educador, aquilo que está na tela mesmo. Hoje nós temos um presentão aqui para vocês. Convidei todo mundo porque o presentão é tão grande, eu disse não vai ser só para os professores online, mas eu quero professor e aprendiz online. Então, obrigado vocês que já estão na sala, nossas guerreiras e guerreiros da educação. Iva Costa, Bessia, Gildilene, Nonato, Paula, Gildarcy, Jadicleides, Fátima, você que está entrando. Agora 5h01, quarta-feira, 17 de maio. Vamos direto para o ponto. Eu queria amanhã toda com vocês para a gente presentear. Além de presentear, eu quero compartilhar com vocês como é que se faz, como é que a gente apresenta esses prontos. Aliás, como é que a gente usa essas instruções. O prontos é uma expressão inglesa que na verdade a gente pode traduzir por perguntas ou por instrução para a gente poder utilizar melhor algo, né? Nesse caso aqui, como utilizar melhor a inteligência artificial em sala de aula, para nós professores, para nós estudantes. E 2023 é o ano do ChatGPT, é o ano da inteligência artificial, 2023. E o destaque da inteligência artificial, claro, é o ChatGPT. Só que hoje, como veremos, o ChatGPT é a ponta do iceberg. Existem dezenas ou milhares de outras plataformas ou aplicativos, recursos também utilizados pela IA. Muito bem, o pensamento bíblico hoje é esse daí, Tiago 3:7. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Pensar em inteligência artificial, para nós, é pensar nessa sabedoria, saber discernir, saber escolher entre tanta coisa o que há de melhor para a vida da gente, para o mundo da gente. E a sabedoria vai além da inteligência. E imagine quando a gente fala em sabedoria divina. Por isso, esse desejo de todo dia se acordar, beber dessa fonte divina, da sabedoria divina, para a gente poder fazer bem todas as coisas, né? Meu desejo é fazer bem esse encontro aqui com vocês toda quarta-feira. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Grava de novo aí, para início de conversa. Elizabeth Xavier, vocês que estão chegando aí, vocês estão se acordando, Edilânia Marques, bem-vindas. Essa frase aí desse cara chamado Flávio Tavares me arrepiou todinho quando li essa frase, li e reli. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Em terra de inteligência artificial, quem tem coração é rei. Em terra de internet, de mundo digital, quem tem empatia, quem tem solidariedade, quem tem amor, quem tem perdão, quem tem esses valores que nenhuma máquina tem, é rei. Atenção, é rei. Eu creio, nós trabalhamos já, né, as habilidades socioemocionais, já trabalhamos a inteligência socioemocional. E, portanto, vocês sabem muito bem o que isso significa em sala de aula. Ou seja, em nenhum momento, quando falamos de tecnologias em sala de aula, como nossas auxiliares, elas jamais devem roubar da gente o coração. Tá certo?
Inclusive, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações é exatamente essa: falar, comunicar com o coração. Danilo Rodrigo, meu querido, bem-vindo. Eliane, olha, tem gente se acordando no Instagram, meu Deus, de madrugada. Bem-vindos, bem-vindos, é isso aí. Você que é professor, você que é aprendiz, esse encontro de hoje vai ficar na memória e vamos levar muita coisa boa para nossa bagagem, tanta bagagem aqui como lá da nossa bolsa, beleza? Exatamente, nós estamos agora entrando nesse mundo da fábrica de perguntas. Fazer perguntas é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu vou apresentar para vocês, presentear para vocês. Eu fiz essa coletânea de vários lugares. Vou apresentar para vocês 20 perguntas. Beta para dizer, essas perguntas elas precisam ser, elas podem ser sempre remodeladas de acordo com o que eu quero, tá certo? Então, antes da inteligência artificial, a gente aprendia a produzir respostas. O bom professor Iva Costa. Qual era o bom professor Iva Costa? Era aquele que dava a melhor resposta para o seu estudante. Hoje, o bom professor é aquele que sabe fazer a melhor pergunta para o estudante. Olha aí, olha aí. Precisamos saber fazer boas perguntas. Para isso precisamos criar laços empáticos com a IA, para extrair dela a resposta que queremos. Exatamente. Empatia cai bem com a inteligência artificial, embora ela não tenha empatia. Alô? Empatia é coisa nossa, é coisa de humanos, de relação humanos com humanos, mas agora estamos entrando numa fase da inteligência artificial em que quanto mais a empatia o que é empatia, gente? É sempre se colocar no lugar do outro. Por exemplo, nessa comunicação, bom dia, Vanusa Rego. Nessa comunicação que eu estou usando agora, Maria Auxiliadora, bem-vinda, vocês hoje estão com tudo. Eu estou sempre me colocando no lugar de vocês para ver se essa minha fala tá chegando e convencendo, ou se não está sendo interpretável, vocês estão palatando essa fala que eu tô usando agora, tá certo? Outra coisa era eu falar, usar expressões bonitas aqui e não me preocupar com quem está do outro lado. Então é sempre se colocar no lugar do outro. Ou seja, o que é que a IA está entendendo com essa pergunta que eu acabei de fazer, como veremos na mão na massa daqui a pouco. Como diz o Walter Longo, aquilo que antes era fundamental agora é crítico. Para cada palavra, um resultado diferente. E olha as habilidades, segundo Walter Longo, que é um especialista nesse campo. As habilidades exigidas para podermos extrair o máximo da inteligência artificial. 3 habilidades: imaginação, expressão e repertório. Imaginação. Imaginação, a gente lembra o que aqui, gente? Criar, não é? Criatividade. Expressão, a gente imagina, mas a gente expressa. Eu estou imaginando algo, estou expressando algo com essa minha fala, bem venhavense, bem do meu jeito. E repertório. Repertório é vocabulário. Professor, querido aprendiz online. Por isso todo dia a gente sente a necessidade de aprender algo para aumentar sempre mais o meu repertório, o meu vocabulário. Vocês que estão aqui hoje, madrugada comigo, vocês estão aumentando o repertório de vocês. Palavras novas, frases novas estão entrando na cabeça da gente, tá certo? Então esse kit de ferramenta, imaginação, expressão e repertório é a nova competência para qualquer profissão do futuro. Por quê? Porque a IA já tem
quase tudo. E aí o segredo é ter repertório para dialogar, para fazer perguntas a IA e se sair bem. Hoje, estudantes, professores, empresas, médicos, políticos, o mundo todo já está dentro dessa vibe da IA, graças às interfaces amigáveis. Exato. IA é coisa da década de 50. O que é novo, Talvaci, em 2023? É a interface. Agora, aquilo que antes pertencia a nerds, a programadores, agora eu, você, nós podemos fazer. Em 2019 eu fiz um curso de inteligência artificial no Laís, na UFRN. Meu Deus, eu disse, coisa de louco. Isso aqui é só para programadores, os pobres mortais lá da ponta nunca vão dialogar com IA. Porque a gente precisa usar um Python, primeiro lá uma plataforma e input, output, tem toda uma linguagem algorítmica para a gente extrair fora aquilo que a gente queria. Agora não. Minha sobrinha, todo mundo agora está dialogando, porque está dialogando com a inteligência artificial, porque a interface ficou bem camarada, ficou bem amiga e a gente consegue conversar muito bem, tá certo? Porque Talvaci trouxe agora, de novo, lembra que no segundo ou foi terceiro encontro, nosso terceiro encontro lá em fevereiro, a gente trouxe a IA, só que era uma versão, era aquela versão de novembro, teve uma mudança muito grande. Em março, o chat GPT 4.0 e aconteceu uma revolução tremenda da IA de novembro para a IA de 4.0. Olha aí esses dados. Você que está no Insta, bem-vindos, bem-vindas. Nós temos aqui uma tela, pena que vocês não estão só acompanhando aqui o Talvaci. Eu estou aqui simultaneamente, tanto no Insta como no YouTube, e aqui na sala dela, no Google Meet, já somos 15 guerreiros apaixonados pela vida e apaixonados pela educação, acompanhando aqui nossa fala. Entramos em março na segunda versão do ChatGPT, que passou a ter 100 trilhões de parâmetros de machine learning contra 1,5 bilhão da primeira versão, novembro do ano passado. Vocês não sabem, traduzindo, o que isso significa, 100 trilhões de parâmetros. Ou seja, qualquer pergunta que a gente faz ao ChatGPT, ele faz 100 trilhões de combinações diante do grande Big Data, diante do grande banco de dados que ele tem, para poder extrair para mim, para você, a melhor resposta. E lógico, a melhor resposta, Assis Oliveira, bom dia, vai depender da melhor pergunta. Aqui tem como funciona o ChatGPT. Esses slides vão ficar para vocês e vocês podem, eu não queria gastar energia com vocês explicando como é que funciona o ChatGPT, certo? Explicando aqui large language, modelo de linguagem grande, essa capacidade de utilizar o que a gente chama de deep learning, de aprendizagem profunda, para extrair aquilo que eu quero, para extrair um texto humanizado ou um texto compreensível, tá certo? Aqui vocês vão, quem tiver curiosidade, porque o que eu quero, eu acordei vocês cedo hoje para dar 20 presentes para vocês, como vocês verão daqui a pouquinho, e vão fazer muita diferença. Muitos de vocês já estão usando esses prompts, essas instruções para o dia a dia de vocês, mas quem tem interesse em saber como é que funciona o ChatGPT, claro, nós temos muitos professores bons na internet, no YouTube, explicando como funciona. Aqui eu fiz uma síntese muito rápida, né? Vocês podem dar uma curiada. O fato é que nessa versão nova do ChatGPT, da inteligência artificial, ele, por exemplo, está passando em quase todos os exames para qualquer área do conhecimento humano. Área de medicina, área de direito, área de administração,
o chat GPT passou em prova de OAB em São Paulo, nessas provas que fazem, né? Primeira, segunda, não sei, vocês que são do direito aí. Ou seja, é uma versão que está acelerando e que está realmente chamando a atenção de todo mundo. Esse dado aqui é interessante para o Walter Longo, o chat GPT, atenção, bom dia, Seição, minha querida, Seição Vieira. É o início do começo do princípio do que vem por aí. Então, se nós nos assustamos com o avanço da coisa, ainda é apenas o comecinho. E a novidade, talvez para muitos, não só o ChatGPT. Já criaram nesses últimos meses dezenas de plataformas dentro desse mundo da IA. Apresento aqui alguns: o Stability, o MyHeritage, o Dream, o Café, o Keras, o Midjourney. Atenção, além de textos, nós podemos criar. Alô, você que já utiliza o Canva. O Canva. Não precisa mais o Midjourney, o Keras, essas plataformas aqui. O Canva, nós podemos já criar imagens utilizando a inteligência artificial com o Canva, e imagens que nos espantam, tá certo? O maior diretório de ferramentas de inteligência artificial, esse daqui. Nós vamos ver, vou dar uma passeada rapidinho dentro, só para vocês terem perceberem a grandeza desse diretório de ferramentas da IA. Vamos para os prontos aqui, tá certo? Antes, deixa eu dar um passeio rapidinho aqui. Vocês que estão aqui, dá para acompanhar aqui na tela. Olha, o diretório, o maior diretório, até onde eu sei, de ferramenta de inteligência artificial é esse daqui, tá certo? Se vocês digitam ifind.com, aí em português, ifind.com, vocês vão entrar nesse diretório, e aqui, vocês que estão aqui na tela conosco, estão acompanhando, aqui, olha, existem, eu creio que estão atualizando a cada minuto todas as plataformas, ou quase todas as plataformas que estão sendo criadas para trabalhar com inteligência artificial. Por exemplo, redes sociais, a IA para redes sociais, para marketing, para SEO, para quem quer criar foto, arte, avatar, textos de e-mail, design, música, áudio, voz, vídeo, buscador, assistente, automação. Aqui tem dezenas. E se a gente clica em cada uma deles, em cada uma dessas pastas, vai abrir subpastas com dezenas de outros aplicativos e plataformas, muitas delas gratuitas, outras gratuitas e paga, boa parte 100% gratuitas. E aí, claro, fica a critério de cada um ver a melhor forma de trabalhar, tá certo? Eu queria agora, no resto do tempo que eu tenho, me divertir com vocês, com esses prompts que escolhi para vocês. Olha aqui, 20 prompts. Deixa eu começar aqui. O primeiro é esse aí. O primeiro é cronograma de estudo, tá certo? Deixa eu abrir, deixa eu diminuir aqui, porque aqui, deixa eu ver aqui, deixa aqui, beleza, show. Porque aqui eu vou extrair alguns aqui, compartilhar com vocês, ver como é que a IA trabalha para a gente quando a gente tem as perguntas já prontas, tá certo? Deixa eu descer aqui, rezando aqui para a internet me ajudar. Ok, o primeiro é esse aqui, cronograma de estudo. Isso aqui é para nós, tanto professores como para nós estudantes. É possível fazer um plano de estudo para o dia, semana, período, ano. A gente escolhe um tema. Esses prontos aqui vão estar disponíveis para vocês. Vocês vão fazer, apenas vão copiar e colar, tá certo? Eu vou disponibilizar lá na plataforma da gente. Por exemplo, um plano de estudo, um cronograma de estudo para estudarmos
sistema digestório, tá certo? Crie um cronograma de estudos para um estudante de vestibular revisar o sistema digestório. Ou um estudante de vestibular, ou um professor, ou qualquer pessoa que tem curiosidade com o sistema digestório. O cronograma deve cobrir uma semana. Olha o que é PRONTES, olha o que é instrução. A gente comunica para a inteligência artificial aquilo que eu quero e a gente coloca de forma categorizada para facilitar a compreensão dos algoritmos, né, da inteligência artificial. O cronograma deve dividir o tópico acima em tópicos individuais de aprendizagem. O cronograma deve incluir pausas para alimentação, pausa para exercício e dormir. Cada dia deve ser exibido em blocos de tempo. Se eu pego esse prompt aqui, ou como queremos chamar, ou essa instrução, copio ela, tá certo? Se eu pego e copio e vou lá para o ChatGPT, vocês certamente, ao do campeonato, já sabem muito bem, cada um já tem sua conta, já sabe usar o ChatGPT, que é uma das ferramentas. Venho aqui e copio aqui dentro o PRONTES, tá vendo? Tópico, sistema digestório, crio um cronograma e tal, e aqui, se eu dou um Enter, ele vai me dar, ele vai atender aquilo que eu acabei de pedir, tá vendo? Aqui está um exemplo de um cronograma de estudo de uma semana para revisar o sistema digestório. Aí ele vai dizer, segunda-feira, introdução ao sistema digestório. Ele vai dividir a semana, o dia todinho em horas, de 8 da manhã às 9, o que é que eu devo estudar? Tá vendo? Introdução ao sistema digestório. De 9 às 10, pausa. 10 às 11, processo da digestão oral. 11 às 12, exercício prático para a digestão oral. Pausa para a digestão do tal. Ou seja, ele vai apresentar aqui um cronograma de o que é que eu devo estudar ao longo da semana. E aqui, claro, se a gente tivesse tempo, a gente ia observar as propostas. E para cada ponto aqui, se eu quero estudar pelo ChatGPT, recomendo, mas eu sempre digo que o ChatGPT ou qualquer ferramenta é sempre um rascunho. A gente tem que recorrer sempre às fontes, aos artigos, aos livros, que também estão todos na internet. Por isso o casamento entre IA ou ChatGPT e o Google, ou o YouTube, ou as enciclopédias que estão disponíveis na internet, tá certo? Primeiro pronto é isso aí, criar um plano, um cronograma de estudo. O segundo pronto, veja só, simulado personalizado. Você pode usar o ChatGPT para gerar um banco de questões no estilo da prova que você vai fazer. Sei lá, se a próxima semana eu vou fazer prova de história mundial, eu posso pegar um tópico sobre a Segunda Guerra Mundial, escrevo uma pergunta de múltipla escolha sobre o tópico acima com uma resposta correta e 4 respostas incorretas. Eu posso pedir para escrever uma pergunta, ou 10 perguntas, ou 100 perguntas. Quanto mais perguntas, mais eu vou aprender sobre aquele tema. Pode ser qualquer tema. Deixa eu botar para cá, que eu estou tirando. Ok. Só copiar aqui. Ok. Deixa eu colocar isso aqui rapidinho lá no ChatGPT, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é o simulado personalizado. Lembrando que sempre isso aqui é um ponto de partida. O ChatGPT é sempre um ponto de partida. É aquele insight que a gente recebe. Pronto. Olha aí, Segunda Guerra Mundial. Pergunta, qual foi o evento que marcou o início da Segunda Guerra Mundial? A resposta correta, e ele vai explicar porque essa resposta é correta. Aliás, vai explicar a pergunta acima. Qual foi o evento que marcou o início da Segunda Guerra Mundial? E, além de explicar a resposta correta, veja, ele está explicando as respostas incorretas. O Tratado de Versalhes, vai explicar a queda do Muro de Berlim, ataque de Pearl Harbor, ataque do Tratado, e por aí vai, de não agressão germano-soviética.
Então veja que ele já, se a gente faz um prompt, uma instrução bacana, ele extrai muito mais do que a gente fazer. Porque eu digo isso porque às vezes a gente pode dizer, padre, eu não consigo, o ChatGPT está me frustrando. Bom dia, Gilvan, meu querido. Bom dia, Irene. Bom dia a vocês. Eu estou aqui na tela, por isso que vocês estão acompanhando aqui ao vivo o que eu estou compartilhando aqui com meus guerreiros, tá certo? Mas depois no YouTube vocês podem acompanhar em tempo real. Questões discursivas, por exemplo. Além dos exercícios de múltipla escolha, a gente pode elaborar uma questão discursiva. Escolhe um tema sobre português, geografia, biologia, história, qualquer tema que você quer aprofundar. Aí depois que você escolhe o tema, olha aqui, escolhe o tema, por exemplo, fotossíntese, eu escolhi. Agora você vai me fazer uma pergunta discursiva sobre o tema acima, você vai esperar e então eu darei uma resposta. Depois que eu responder, você dirá se minha resposta está correta ou incorreta e fornecerá uma explicação. Esse pronto aqui eu uso e abuso, tá certo? Sempre, lógico, conferindo depois a resposta do ChatGPT com os livros que a gente tem, com os artigos que a gente tem, porque nunca devemos confiar 100% em nada, né, quando vem da internet. Mas pelo conhecimento ali, veja, a gente joga esse prompt aí e ele vai extrair aqui pergunta discursiva. Olha aqui, explique o processo da fotossíntese e sua importância para os seres vivos. Olha a nota que ele coloca aqui. Após fornecer sua resposta, eu irei verificar e fornecer feedback sobre sua precisão. Tá certo? Resposta do usuário. É um processo de preocupação. Olha, aqui. Olha aqui. Eu não respondi e ele já me deu uma resposta aqui. Ele imaginou um usuário aqui. A resposta do assistente está correta, parabéns, e ele está explicando, por isso aqui teríamos que refazer um pouco prontos, porque após fornecer sua resposta, eu irei verificar e fornecer feedback, ou seja, eu nem escrevi aqui, e ele já me deu uma resposta, ele disse para o assistente que a resposta está correta, parabéns, e aqui ele vai explicar. A fotossíntese é de fato o processo pelo qual os organismos fotossintetizaram com plantas, águas e por aí vai. Veja, tá certo? Eu sempre faço perguntas, respondo quando às vezes faço questão de responder errada para dizer está errado, a resposta correta é assim e por aí vai, tá certo? Então a importância dos prompts, a importância da elaboração de perguntas inteligentes tem esse objetivo de extrair também resposta mais acertada sobre... Muito bom para resumo, tá certo? Resumo sobre qualquer coisa. Você está lendo qualquer tema, faça um resumo. Por exemplo, fluxo de energia na cadeia alimentar. Eu quero que você haja como um redator e escreva um texto curto sobre o tópico acima. Pesquise o tópico acima, formule uma tese e crie um texto informativo de até 3 parágrafos. Isso aqui vocês sabem que ele faz brincando, né? Uma coisa impressionante. E a precisão é arrepiante. Não subestime, não subestime. É arrepiante. Não confie, mas também não subestime. Não confie no sentido daquilo que está apresentado aqui já ir direto para a sua síntese. Claro que você vai sempre construir o seu perfil, o texto com o seu rosto e por aí vai. Explicação de conteúdo. A gente está estudando qualquer tema e aparece lá uma palavra difícil, muito simples. Basta criar um tópico. Eu fiz um apanhado de prontos aqui. A pessoa colocou o exemplo dessa expressão aqui. Polialelia. O que é polialelia? Eu não sei. Pois bem, eu estava lendo algo, apareceu essa palavra lá no meio. Eu quero que você dê uma definição sobre o tópico acima.
Pesquise sobre o tópico acima, escreva a definição do conceito em um parágrafo e dê 3 exemplos abaixo da definição em forma de lista. Ou seja, dê 3 exemplos ou dê uma metáfora, aprenda uma metáfora para clarear esse conceito. Ele ali, em segundos, vai clarear para a gente aquele tópico, beleza? Argumentos e soluções. Olha aqui. Eu quero aquecimento global, por exemplo, tema. Eu quero que você sugira soluções e medidas viáveis para o enfrentamento do tópico acima. Cite 3 sugestões sobre o que poderia ser feito. Isso aqui também eu testei várias vezes, uma coisa impressionante, a capacidade que ele tem para abordar essa temática de aquecimento global. O repertório é excelente, tá certo? Aprenda facilmente qualquer assunto complexo. Diga-me as 10 perguntas importantes para iniciantes sobre... Aí você escolhe um tema complexo. Eu citei aqui, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Diga-me ou escreva-me 10 perguntas importantes para iniciantes sobre a Primeira Guerra Mundial. Crie uma tabela com exemplo das perguntas. Caraca! Isso aqui também é fabuloso, gente. Fabuloso. Ele vai elaborar as perguntas e uma tabela ali com o exemplo das perguntas. Façam o teste, tá certo? Porque o tempo aqui, eu quero honrar meu tempo e vocês vão se surpreender com esses prontos. Esse daqui eu uso e abuso quase todo dia em sala de aula. Eu estou fazendo psicologia. O professor passa lá qualquer coisa, qualquer tema, qualquer parágrafo. Aí eu jogo isso aqui, olha. Usando o princípio 80-20 para aprender de forma mais eficaz. Pronto. Isso aqui é para nós aprendizes, ok? Eu quero aprender mais sobre qualquer tópico. Identifique e compartilhe os 20% dos aprendizados mais importantes sobre esse tópico que me ajudarão a entender 80% dele. Então, se eu pego isso daqui, jogo aqui, por exemplo... peguei esse pronto, joguei aqui. Eu quero aprender mais sobre, no lugar que está aqui, inserir o tópico, a gente tira aqui, né? Sobre qualquer coisa aqui. Sobre o quê? Sobre um tema aí que vocês querem aprender. Sobre o ChatGPT, por exemplo, a gente está aprendendo GPT. Eu quero aprender mais sobre o ChatGPT. Identifique e compartilhe os 20% das aprendizagens. Aí aqui, dou um Enter aqui, por exemplo. E aqui ele vai elaborar rapidinho. Aqui estão os 20% dos aprendizados mais importantes sobre o ChatGPT. Ele vai listar, ele vai fazer uma lista aqui, tá vendo? De forma bem enxuta. Olha aí. E numa rapidez impressionante. Feito isso aqui, a gente vai aprofundar cada um deles. Vai pegar cada ponto desse, jogar aqui no chat para ir aprofundando, de forma que quando a gente termina, né, já tem uma noção bem mais ampliada daquele conceito que até então era um conceito difícil de lidar. Usando, o que mais aqui? Resumir os pontos-chave de um livro. Meu Deus do céu, resuma um livro tal. Você tem um nome do livro aí? Resuma o livro tal, do autor tal, e me dê uma lista das 10 lições e ideias mais importantes. E aqui, sobretudo, quanto mais antigos os livros, porque 95% do conhecimento humano está digitalizado. E o banco de dados do ChatGPT é enorme. Atenção, uma coisa nova que talvez você não sabia. Você está aqui no Insta, você está aqui conosco. O ChatGPT, ele não pesquisa a internet, a rede, quando a gente faz uma pergunta. Ele pesquisa o banco de dados dele, da OpenAI, que é o dono do ChatGPT, tá certo? E a gente sabe que eles estão atrasados. O banco de dados dele, até onde eu sei, é até 2021, tá certo? Então, livros novos publicados agora, do ano passado para cá, eu espero que essa nova, eles se atualizem o mais rápido possível. Eu estou falando do ChatGPT, estou falando dos outros mundos que tem por aí não, tá certo? E eu queria
Melhore seus textos recebendo comentários, muito bom. Gerar novas ideias, superar bloqueio de escritor. Por exemplo, estou escrevendo um artigo sobre qualquer coisa. Me dê um esquema de 10 pontos para este artigo. Me dê 5 ideias para um título cativante para esse artigo. Vai aparecer sugestões ali e vão adiantar, e vão contribuir muito. Você que é estudante, você que é professor. Use metáforas que ajudem você a lembrar. É fundamental, gente, as metáforas, aquilo que Jesus fez. Por isso que a gente tem na cabeça a Bíblia toda, ou pelo menos o Novo Testamento, as parábolas, porque Jesus usava metáfora. E quando a gente usa comparação, metáfora, tudo clareia, tá certo? Atuar como um contador de história. Quero que você atue como um contador de história. Você inventará histórias divertidas que sejam atraentes, imaginativas e cativantes. Nós falamos aqui da importância do storytelling, da contação de história em sala de aula. Aqui está um excelente pronto para quem quer por exemplo, você que está trabalhando uso de crase, então conta uma história sobre uso de crase. E aí ele vai, como contador de história, elaborar uma historinha ali para brincar com seus estudantes. Atuar como um debatedor. Joga esse pronto lá e vocês vão ver o que vai acontecer se vocês estiverem debatendo sobre algum tema. Atuar como um etimologista, aquele que vai para a origem das palavras. Qual a origem da palavra Freitas? Qual a origem da palavra pizza? Qual a origem do tarará? E se vocês jogam esse pronto aqui, ó, vocês vão extrair muita coisa interessante. Atuar como um acadêmico. Aí, professor, eu faço pergunta ao ChatGPT, mas ele solta coisa aleatória. Exato. A gente tem que preparar pronto, a gente tem que dizer para ele que ele é isso daqui. Atue como um médico. Atue como um engenheiro, atue como um professor, atue como um psicólogo, atue como um filósofo, tá certo? Então, quando você dá o comando ali, o input, os algoritmos já vão entender que esse usuário está querendo isso. Por isso a importância da gente imaginar. Olha a empatia, a importância da empatia, né? Se colocar lá no lugar do outro para ver se realmente eu vou conseguir aquilo que eu estou querendo. Tá certo? Depois atue como um criador de conteúdo educacional. Aí tem um pronto. Eu quero que você atue como um criador de conteúdo. Você precisará criar conteúdo e por aí vai. Resume textos complexos. Isso aqui é fundamental. Por último aqui, teorias complexas para crianças. Você poderia explicar a teoria tal. A teoria... a teoria do Big Bang, como se eu fosse uma criança de 10 anos. Então, aí ele vai usar uma linguagem aqui para explicar uma teoria mais complexa do universo, usando uma linguagem para uma criança de 10 anos, tá certo? Isso daqui, gente, esses prontos vão estar disponíveis para vocês daqui a pouco, que eu disponibilizo lá no Canva, lá no Padlet, e vocês terão acesso. Texto é uma coisa, aliás, já estourou o tempo. Texto é uma coisa. Quem é que utiliza o Canva aqui, diga assim, eu, ou coloca assim aqui na sala do Google Meet. Olha de olho aqui no Canva, olha o que o Canva tem, gente. Vocês sabem que a gente vem aqui, olha, no Canva, a gente escolhe aqui apresentações, vamos escolher aqui apresentações. Talvez muitos de vocês não sabiam disso aqui, eu também soube semana passada. E o Canva agora está com tudo usando a inteligência artificial para criação de imagem. Eu vou dar uma palestra sexta para os padres lá em Mossoró, para trimestral, e todas as imagens que eu utilizei para minha apresentação, eu utilizei daqui. Eu criei a imagem com o Canva, usando prontos, tá certo? Eu estou tentando abrir aqui, a internet não está ajudando tanto, mas ela vai abrir, beleza? Só para a gente concluir aqui, para não estourar o tempo, eu quero correr. Gilvan, minha mulher é viciada, então tá bom, eu acho que o tempo agora é de usar e abusar, Gilvan,
o ChatGPT para a gente aprender a usar bem, tá certo? Ok, não sei se é porque eu estou gravando a tela e ele está lento aqui. Então, você abriu o ChatGPT, você que está aqui, você está vendo aí, olha, abriu o ChatGPT, aqui no lado esquerdo, você desce aqui, ó, e vai aparecer esse aqui, eu vou clarear aqui, olha aqui, APPS, aplicativo, você vai clicar aqui em aplicativos, tá certo? Quando você clica em aplicativo, vai aparecer aqui no lado esquerdo, texto a imagem, digite o que você quer ver e seu texto ganhará vida diante. Deixa eu clicar aqui, deixa eu parar de gravar aqui a tela, não vou parar não, porque senão, ok, veja aqui, ó, se eu clico aqui, texto a imagem, vai aparecer aqui, use a mais nova tecnologia para gerar imagem a partir de uma descrição em texto. Aqui qualquer coisa que você pedir aqui, claro, seguindo as normas da inteligência artificial, você vai extrair. Por exemplo, faça uma imagem de um gato fofo, qualquer coisa, qualquer imagem que você queira extrair aqui. Aí você escolhe o estilo de imagem que você quer, tá certo? Se você quer estilo foto, quer feito filme com aquarela, digamos que estilo foto aqui. Pronto, criar imagem, tá certo? Faça uma imagem de um gato fofo. Mais uma vez, o pronto, as instruções. Eu só apenas disse, faça uma imagem de um gato fofo. Mas eu não disse, eu posso dizer em cima de uma mesa, dentro de um gato fofo, dentro de gato fofo em cima da minha mesa aqui, em cima de uma mesa. Então, quanto mais instrução, melhor. Vamos só para terminar aqui. E aqui depois dizer, crie sua imagem. Eu clico aqui, tá certo? Ele vai elaborar aqui em segundos imagens de gatos. Então, não é a imagem do Canva, é a imagem que eu estou criando em coautoria aqui com o ChatGPT, tá certo? Olha aqui, eu pedi para criar uma imagem de um gato em cima de uma mesa. Olha aqui, eu não disse a cor do gato. Se eu tivesse dito, eu quero um gato branco, tá? Ele me deu esse gato aqui. Aqui eu posso usar na minha apresentação, posso aumentar aqui e tal. Olha a beleza desse gato, porque você aqui está pequeno, vocês não estão vendo, mas ele trabalha com uma precisão fenomenal. Então, isso daqui eu posso extrair. O Lexa, por exemplo, é também um gerador de... O Lexa, entre tantos outros, como vocês viram lá no diretório de inteligência artificial, o Lexa aqui existe milhares, aí a gente pode criar milhares de fotos. Se vocês, por exemplo, querem já pegar um pronto aqui do Lexa e levar lá para o Canva, também vocês podem fazer. É porque está demorando aqui por causa da... Deixa eu parar de gravar aqui. Ok, perfeito. Por exemplo, eu fiz a pergunta aqui, papas. Aí ele trouxe aqui, todas são imagens criadas pela inteligência artificial. Eu clicando aqui nessa imagem, por exemplo, se eu clico nela, veja aqui, copia prontos, copy prontos. Se eu pego aqui, copio esse pronto aqui, eu posso levar lá para o Canva. Se eu não quero, por exemplo, escrever um pronto, criar um novo aqui, né? Criar de novo. Eu fiz criar de novo, cancelar aqui. Ok. Eu peguei o pronto que estava lá no Lexica e posso pôr Francisco Ricardo Style rápido. Pronto. Aqui ele vai criar Pope Francis. Tá certo? Veja lá, está criando aqui, ó, dependendo da velocidade da internet, mas geralmente ali coisa de segundo
A gente, olha, em cartão, né, em cartões, aí ele criou o modelo de Papa Francisco aqui em cartões. A gente escolhe o melhor e joga aqui para dentro, tá certo? Veja, aqui a gente pode redimensionar a imagem e tal, e se divertir bastante com as criações. Sexta-feira eu vou fazer uma apresentação, uma palestra lá em Mossoró. Usei tudo, imagens criadas pela inteligência artificial. A gente ia aos bancos de dados do Canva, do Google e tal. Hoje não, a gente vai direto pro... Beleza, tá vendo aqui, já salvou. A tela estava demorando porque eu estava gravando. Para concluir, gente, perdão porque já roubei de vocês 7 minutos e também vou correr. Tem aqui também disponível para vocês sugestão de livro sobre a inteligência artificial, sugestão de vídeo. Nosso próximo encontro, uma síntese das melhores ferramentas e metodologias para auxiliar o professor online, dia 31, portanto, o último dia deste mês. E o próximo encontro nosso, Aprendiz Online, é próxima quarta às 5 da manhã, Networking, sua rede, seu propósito. Para nós, Aprendiz Online, o próximo encontro vai ser estupendo. Convido todo mundo a acompanhar, próxima quarta, 24/5, uma data importante porque é o meu aniversário. Que tal estar na companhia aqui de vocês, aprendendo 5 da manhã, inclusive nem vou estar aqui. A minha live vou fazer, talvez de algumas serras por aí, tá certo? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que essas instruções que vocês vão utilizar, aprendizes e professores, sejam úteis para acelerar o nosso processo aí, tá certo? Creio eu que nós vamos ter sempre mais tempo para nos divertir, para viver, para cuidar da nossa vida, para academia, assim como já de Cleides, para correr, porque esses prontos, a inteligência artificial vem ajudar a gente a acelerar muitos processos. Agora, claro, para isso a gente tem que aprender a usar bem essas ferramentas. Sem aprender a usar bem, a gente vai ficar no muro das lamentações, reclamando, isso não presta, isso não serve para nada e por aí vai, botando desculpa nas ferramentas no lugar de assumir a responsabilidade para si. Beleza? Obrigado a vocês que acompanharam. Perdão por eu não ter acompanhado o papo aqui no Insta. Como faço para participar desses encontros pelo Meet? Silvan, infelizmente a gente já está terminando esses encontros, começaram em fevereiro, início de fevereiro. Quem sabe num próximo papo aí eu jogo você dentro aqui para estar interagindo em tempo real conosco no nosso Google Meet. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Já de Cleiton já está correndo. Um abração para os aprendizes. Nos encontramos próxima quarta, professora, no dia 31 de maio, no mesmo horário aqui no Google Meet. Um abração para todo mundo, para vocês aqui do Insta. Um beijo. Tamo juntos. Bora. Vamos correr.